caro Ecovinte. Estamos aqui então com o nosso convidado, Dr. Clive Jeremias Margane. Ele então que é o nosso primeiro convidado para o nosso podcast. Olá, Dr. Clive. Olá, Asha. Obrigado pelo convite. Como já iniciado, chamo-me Clive Jeremias Margane, docente universitário do Departamento do Meio Ambiente da Faculdade de Gestão Turismo e Informática da UCM, ambientalista de profissão e ativista ambiental e social. O Dr. Clive não é só um ambientalista social, ele também tem uma consultoria ambiental, se não estou em erro. Sim, também faço trabalho de consultoria ambiental para várias áreas da cidade e fora da província. Dr. Clive, sem deixar passar já no início, passado o dia 5 de junho, celebrou-se assim o Dia do Meio Ambiente e tivemos como lema acabar com a poluição plástica. O que tem a falar sobre este lema que foi celebrado no passado dia 5? Muito bem, a todos os caros eco-ouvintes e a Asha aqui presente, este ano o Dia Mundial do Ambiente foi dedicado ao fim, não só minimizar, mas acabar completamente com a poluição plástica. E já vemos há anos medidas que têm sido tomadas para reduzir com o uso de plástico em vários sentidos, porque o plástico é um dos grandes poluentes, não só da terra, mas também dos oceanos, que tem afetado bastante na vida marinha, assim como a vida terrestre das espécies faunísticas deste planeta. Mas também ela acaba criando uma poluição visual dentro das nossas comunidades, mas também, por fim, o plástico, por ser um derivado de petróleo, também causa grandes problemas para os gases, ou poluição, liberação dos gases de efeito estufa. É evidente que a cidade de Pemba ela é afetada por diversos fatores ambientais, diversos problemas ambientais. Em destaque nós temos a poluição sonora, a poluição atmosférica, temos o problema da erosão, mas com enfoque, não é? A poluição plástica, nós conseguimos notar a nível dos bairros que, infelizmente, o plástico ele tem invadido os espaços que poderão ser considerados assim verdes, acabam invadindo as ruas, as lixeiras em vários locais, e nota-se nesse sentido que há um certo descontrole no uso do plástico. Como ambientalista, qual é a análise que o Dr. Clive faz para a cidade de Pemba, no sentido de o que se pode fazer para então controlar-se esta situação? Bem, Asha, muito obrigado. Eu parto do princípio que a cidade de Pemba é bem pequena, comparando com as outras cidades capitais do país, e nós temos uma população não muito grande. E se fizermos um trabalho bem merecido de sensibilização, podemos conseguir controlar e reduzir o uso de plástico. Eu me recordo que há mais de 20 anos atrás, a cidade de Pemba era uma cultura as mulheres usarem cestos de palha quando vão ao mercado, os famosos camatinha. Certo. Não é? E era uma forma muito boa das mulheres reduzirem o uso de plástico. Não é muita moda as mulheres hoje usarem este material, mas também as padarias são as principais fornecedoras do saco plástico, que é um dos principais poluentes que muitas vezes não se reutiliza o saco plástico. Podíamos aqui sugerir às padarias para não usarem mais saco plástico, usarem papelão, ou também as famílias usarem cestos de pão. Eu dou um grande exemplo da Total Packet, que dou um grande elogio a eles, que atualmente usam sacolas de papelão para os seus clientes e acabam reduzindo, até eliminando totalmente o uso de plástico nos seus serviços. Se todas as padarias optassem por esta via, teríamos pelo menos 10% de uso de plástico para o pão reduzido. Depois, a outra coisa são o plástico duro, não é? O plástico PET, temos o PP e outros tipos de plástico. Felizmente, na nossa cidade, pouca gente sabe o valor do plástico, não é? E hoje em dia conseguimos notar que na cidade tem muitos ecopontos, que são os pontos de venda e compra de lixo, não é? E um dos materiais que é bastante comprado é o plástico. Apesar do preço não ser muito justo, não é? Porque vemos hoje, por exemplo, a zona de Paquita e Maringanha compra-se o plástico a 5 meticais.
mas quem vai para a expansão encontra alguns ecopontos que compram a 6 meticais, não é? Se conseguirmos encontrar ecopontos que vendem a um preço mais razoável, porque o plástico não pesa, apenas cria volume. Então, para conseguir juntar 5 kg de plástico é uma batalha, não é? É uma batalha. Então, temos que encontrar mecanismos de valorar o próprio plástico, dando mais um valor mais alto para as pessoas terem mais o intuito de poder revender o plástico para a próxima reciclagem. Então, eu acho que este é uma das coisas que o PEMA pode criar. Sensibilizar primeiro as comunidades que o plástico tem valor, podem vender, podem reutilizar, não é? E depois, sensibilizar as senhoras a não usarem o plástico de forma excessiva. Na maioria das vezes foi aqui insistindo falar sobre o uso da sacola plástica por parte das mulheres. Por que falar sobre as mulheres neste processo de redução do uso do plástico? Bom, sabemos que culturalmente, habitualmente, as mulheres são as mais que fazem compras ao mercado, não é? E são a faixa social que mais lida com compra de materiais em supermercados, em mercados e em padarias, não é? Então elas contribuem bastante nesta geração de plásticos. Não sei se o Dr. Clive também já verificou isso. Na maior parte das residências ou das casas, as pessoas usam o carvão vegetal. Sim. Sim. E para poder ter o lume aceso, na maioria das vezes usa-se a sacola plástica, que é para auxiliar neste processo. Ok. E volto a fazer mais uma questão. Qual é o impacto deste processo? Bom, é uma questão que tem sido discutido muito, não é? Sim. É uma das atividades também que eu participo sempre no fabrico de blocos de plástico, que um dos processos é dissolver o próprio plástico, não é? E acaba libertando alguns poluentes que o próprio hidrocarboneto no qual o plástico é feito, não é? Só que eu sempre digo às pessoas que o plástico temos que fazer uma avaliação mais terra a terra, não é? Vale a pena termos o plástico espalhado em terra, visualmente, em oceanos, em florestas e por aqui em toda a terra, do que termos ele eliminado e com uma porção muito pequena de carbono que vai emitir? Essa questão muita gente fica a discutir porque usar o plástico para acender fogo é uma forma de eliminar o plástico. Mas daí afeta a saúde. A saúde de uma forma não emergente, não no momento, leva o seu tempo, não é? E também afeta a atmosfera. Mas também o tempo que afeta esses dois processos é longo comparando com o impacto que esse plástico vai ter imediatamente quando estiver exposto ao meio, não é? Então, imagina que uma mulher queima um plástico, um simples plástico de um pequeno plástico, e qual é a quantidade de carbono que será emitido? Muito baixo. Muito reduzida. Esse plástico, se estando na Terra, quanto tempo leva para se decompor? São 500 anos. Mas podemos eliminar ele em 2 segundos, queimando. Mas esta é uma discussão realmente que tem sido repetida. Inclusive eu tenho sempre perguntado, será que a solução está em sensibilizar as pessoas para parar de fazer o uso do plástico, ou seria eliminar o fabrico do próprio plástico? No caso específico da sacola plástica. Bom, é uma discussão que também já foi levada a cabo por várias entidades, tanto que o governo moçambicano, a uma certa altura, tem uma política aprovada, não é, da proibição de fabrico e uso de plásticos de micrómetro muito baixo, de 30 a 50, não é? Alegando-se que são plásticos que dificilmente se reutilizam. Ok? E foram autorizados a usar plásticos com densidades maiores, não é? Os plásticos que nós chamamos de Rambo, né? Sim, que são o famoso Rambo. Que são mais duráveis e podes reutilizar quantas vezes quiseres, não é? Eliminar totalmente o fabrico de plástico, teríamos que criar soluções para isso. Muitas vezes o plástico usamos para quê? Podemos comprar, por exemplo, úmidos, não é? As mata-apas, coisas mais úmidas que em papel, em sacolas de papel não servem. Pode não servir. Sim. Se fosse só para pão, podemos usar sacola de papel. Agora, vamos a um mercado, vamos comprar as verduras, tomates, legumes e tudo mais. A melhor opção é usar os plásticos. Mas a não ser tem o cesto de palha.
Isso, não é? Até uma certa altura, se tiver, por exemplo, vais comprar o peixe, a carne, colocada em cesto de palha, ela rete a umidade. Sim. E pode apodrecer. Mas também tem uma solução. Existem os cestos de plástico duro, não é? Sim. Em vez de saco Que de levam plástico. mais vida. É verdade. Sim. É verdade. Dificilmente são imediatamente descartáveis. É verdade. Então, para cada uso, nós temos que eliminar o plástico, mas criar uma alternativa para cada uso. Não é? Certo. E aí as pessoas terão que se habituar a isso. Ok, vou ao mercado, sei que vou comprar carne, peixe ou qualquer coisa fresca, terei que levar um cesto de plástico, que as mulheres vão muito para usar para o hospital. Não é? Sim. Vou ao mercado comprar verduras, legumes, isso aqui, uso um cesto de palha. Vou à padaria, levo a minha sacola de pão, ou então a sacola de papelão. Então, teríamos que diversificar e sensibilizar as pessoas a estas utilizações. O Dr. Clive falou aqui várias vezes sobre a mulher, falou sobre o papel da mulher neste processo de redução do plástico. Eu queria saber se na cidade de Pemba existem movimentos, não é, que sensibilizam as pessoas no sentido de que estas devem acabar ou então reduzir o uso do plástico. Pelo meu conhecimento, não para reduzir nem acabar, mas sabemos que existem em Pemba várias associações que estão a trabalhar para a recuperação do plástico e que os beneficiários mais envolvidos são as mulheres. Não é? São várias associações, entre a Itupila, a Mapovo, como se chama aquela? A Cuna Matata, não, são várias associações de amor que estão a trabalhar neste processo de recuperação, não é, do plástico, principalmente o plástico que está exposto no mar, não é, nos oceanos. E as mulheres são os principais beneficiários que vão recolher esse plástico e vendem a essas associações. Agora, este movimento de redução não tenho visto muito. Não tenho visto muito. É muito mais sobre a reutilização e a reciclagem do plástico. Ou seja, existe ainda uma grande necessidade de reeducar ou educar as pessoas sobre a redução do uso do plástico. Isso. Podemos iniciar, talvez, acho, naqueles grupos, eu gosto muito de falar sobre isso, as cerimônias femininas, não é? Certo. Como chamam? É o rito de iniciação, o Mali, onde faz-se muita distribuição de comidas, doces e tudo mais. E ultimamente agora já tem o hábito de colocar a comida em pratos descartáveis. E mais um plástico. É mais um plástico. Dá um descartável e mais um plástico. Sim. Podemos iniciar por aí, não é? Nestes grupinhos de mulheres que têm essas festas, esses grupos de stick e tudo mais, sensibilizar elas e criar grupos que sejam totalmente ecológicos. Certo. E usem material que não é feito de plástico. Principalmente. Ou que não tenha o descarte imediato. Não é? E assim, começamos a reduzir totalmente o uso do plástico, essa dependência que as mulheres encontraram em materiais descartáveis. No fundo, fico um pouquinho chateada porque o Dr. Clive insiste em falar sobre as mulheres, mas depois me recordo que realmente as mulheres têm este papel muito grande. Mas falando agora, nos desviando um pouquinho sobre as mulheres, e qual seria neste caso o papel das crianças? Sabemos muito bem que a educação parte ainda desde pequeno. Se conseguirmos moldar as crianças desde pequeno de que, olha, não só sobre o uso do plástico, sobre o cuidado em si com o meio ambiente, agora podemos possivelmente ter um mundo melhor. É possível. Como diz o ditado, o pepino torce quando pequeno. Não é? Então, se nós torcemos o pepino ainda pequeno, é possível que no futuro tenhamos uma geração que será ambientalmente consciencializada. Não é? Então, a partir de módulos ou disciplinas, não temas somente, mas disciplinas que têm a ver com conservação, ambiente e gestão ambiental, não é? Dentro do ensino primário primeiro. E é uma questão que a educação tem discutido já há muitos anos. Sei que nos últimos anos dedicaram algumas horas, não é? São algumas horas que às vezes nem são levadas em consideração. É verdade. E isso acaba criando uma dispersão muito grande para as crianças. Então, se as escolas, se a educação, o currículo colocasse um módulo, uma cadeira, ou uma disciplina nesse caso, que fala sobre questões ambientais, claramente teríamos futuros pensadores e conscientizados sobre a questão da conservação ambiental. Pergunto para si quais são os seus projetos em relação à educação ambiental na cidade de Pemba. Ok, muito obrigado.
Futuramente eu tenho criada uma sociedade chamada Eco Society, que quer dizer ecologia e sociedade, e a ideia, além de consultoria ambiental e social, é de criar uns pequenos projetos de sensibilização, educação ambiental e também projetos mais práticos comunitários. E uma das ideias muito grandes que eu tenho com esta sociedade é massificar a questão dos estudos ambientais, não é? Tanto nas escolas, tanto nos bairros. Não é? É uma ideia que eu sempre discuto quando estou em reuniões com municípios sobre a questão da gestão dos pontos de redução de lixo. Se os bairros, assim como tem os comitês de gestão de crianças, tem os comitês de gestão de risco, tem os comitês de gestão de várias outras coisas, também pudesse criar clubes ambientais dentro dos bairros, que seriam jovens, mamães, não é? E dedicam a sensibilizar as outras famílias. Aqui teríamos vários grupos etários a trabalhar sobre um propósito. Sim. Iniciando primeiro para a gestão de resíduos sólidos caseiros, não é? Nós estamos numa sociedade moçambicana que a nossa base alimentar é a agricultura. E todas as vezes que vêm na cidade de Pemba, pouco produzem, só são consumidores. E existem facilidades muito grandes de se produzir em casa, a partir de mecanismos... As famosas hortas caseiras. Hortas caseiras. Não é? Podemos utilizar todo o lixo que a gente produz em casa para produzir adubos e fazer hortas a partir de casa. Não é? Dr. Cleif é um exemplo disso. Eu sei que tem hortas caseiras. À vontade. Eu falo e faço. Não é? Sim. Falo e faço. Então, se nós sensibilizamos as comunidades a partir dessas atividades muito simples, não é? Sim. De hortas caseiras, a partir de adubação orgânica, a redução de uso de... Há meses comecei a motivar bastante a produzir sacolas de pão, mas infelizmente ninguém compra hoje, não é? Não, eu compro do Dr. Cleif. Já comprei consigo. Comprou. Até porque vamos aqui fazer uma publicidade. O Dr. Cleif vende sacolas de pão, são feitas de pano, sim. Completamente ecológicas. Já tenho a sacola faz muito tempo, mais de 2 anos, e realmente é muito bom. Basta só lavar, colocar, secar bem. E pronto, volta a usar. Toda a vida mais 6 meses. Usa toda a vida mais 6 meses. Então, são essas iniciativas que nós estamos a pensar em criar com as comunidades, não é? Para a sensibilização ambiental, o costume sobre a conservação ambiental urbana. Porque se falamos de ambiente urbano, um dos principais desafios é o lixo. Se nós estancarmos o problema do lixo, que é, na verdade, a produção massiva e a má gestão, teremos um ambiente urbano totalmente sano, não é? E depois, com as crianças, nós trabalhamos também com os escuteiros, que são um grupo de jovens e crianças que trabalham bastante na questão ambiental, não é? Tivemos agora, felizmente, uma parceria com a educação para a campanha de sensibilização. Vamos iniciar um projeto de nutrição e hortas escolares, não é? Que será iniciado neste ano na Escola Primária de Cariacó, Mulapane e Maringanha, não é? Que é uma forma também de sensibilizar as crianças a produzirem hortas na escola, e elas podem buscar esse conhecimento para implementar nas suas casas, não é? Para garantirmos que haja uma boa nutrição, mas também uma boa conservação dos resíduos sólidos orgânicos que são produzidos nesses locais.